ficar de pé? Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes. Vamos abrir as nossas Bíblias. Os irmãos já estão bem avançados em Eclesiastes, né? O pastor Felipe já nos adiantou aí 4 capítulos e hoje eu vou tratar o capítulo 5, Eclesiastes, que é um dos livros mais complexos da Bíblia. Para a gente entender, se você não tiver uma maturidade, você vai pirar lendo Eclesiastes, né? Porque é um livro muito estudado na perspectiva humana, mas ele está falando que debaixo do céu é caos. Então a gente tem que terminar Eclesiastes e dizer assim, então, para cima, do alto, aí a perspectiva muda, tá bom? Vamos ler. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes ainda há outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Só até aqui. Nós vamos orar. Pai querido, nós oramos a Tua palavra nesta manhã, lemos a Tua palavra e oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. Abra os nossos olhos por meio desse livro, um livro tão especial da Tua Bíblia Sagrada, e que temos a certeza que temos lições preciosas para extrairmos deste capítulo, nesta manhã de domingo. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Você pode sentar. Eu creio que o pastor Felipe fez as introduções necessárias deste livro. Eclesiastes é uma palavra que na Septuaginta vem da palavra que é igreja, eclésia, daí a palavra Eclesiastes, eclésia. É o pregador falando para a eclésia, o auditório, o grupo que foi chamado. Eclésia é a palavra usada no grego para os chamados para fora. E essa palavrinha aparece logo no título do livro Eclesiastes. Eclesiastes não é um livro tão fácil de ler. Eu diria que quem estiver muito apaixonado por filosofia tem que ter o pé no chão e a cabeça nos céus. O livro de Eclesiastes, a autoria é de Salomão. Porém, ele não escreveu apenas esse livro. Ele escreveu 3 livros, vamos lembrar. Provérbios, que possivelmente foi na sua vida de maturidade, de governo, de reino, de governo. Os provérbios de Salomão, que não são apenas estes que estão aí, foram vários provérbios. Mas um outro livro que ele escreveu, que talvez foi na fase de namoro, de juventude, foi Cantares. Ele estava apaixonado.
E esse livro de Cantares é um livro bastante também questionado. Até mesmo Lutero tinha certa reserva do livro de Cantares, porque tem uma poesia, é um livro poético e é um livro que tem elementos subjetivos. E alguns criticam por ter elementos da sensualidade. Eu acho que às vezes é a mente que é muito pornográfica, é muito suja, muito imunda, e olha o livro com um olhar sujo. O problema não é o conteúdo. Ele está falando dessa relação do homem e da mulher. E como a Bíblia é um livro espiritual, Cantares remete-nos a uma relação de intimidade que Deus quer também trazer, não apenas para o marido e a mulher, mas para Cristo e para a igreja. Então, Cantares é na sua vida de juventude, Provérbios é na sua vida de adulto, maduro, né? Que eu não sei se ele foi tão maduro, com 700 mulheres e 300 concubinas. Imagina os problemas. Se Raquel e Lia já deram problemas, imagina 700 mulheres, 300 concubinas, imaginemos aí 999 pensões para todas essas mulheres. Brincadeira. Mas o livro de Eclesiastes é o livro na sua vida final, na sua fase de retrospectiva, e é por isso que ele vai fazer uma análise que nós precisamos ter muito cuidado com o livro de Eclesiastes, porque ele está analisando as coisas, Débora, na perspectiva humana. É aqui, na perspectiva horizontal. É na perspectiva minha com Flávio, minha com a Regina, minha com Alcino. É de homem para homem. Então, há esperança para nós ao término de Eclesiastes. Porque é Cristo que é a nossa esperança. É Cristo que é o nosso homem perfeito. É um livro de filosofia. Ele está questionando, ele está trazendo indagações, perguntas, questionamentos. Porém, ele não dá as respostas. E se você ler o livro na perspectiva humana, você vai ficar down. Depressão. Né? Ok? Mas não é esse o objetivo. Ele quer mostrar as coisas feitas, realizadas, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, as buscas, as intenções do coração, as motivações do coração, o colocar nas coisas, nos lugares, nas pessoas, a nossa esperança, e isso está errado. E é por isso que ele diz que tudo é vaidade. Que tudo debaixo do céu é vaidade. Que tudo é em vão. Mas ele está olhando, e Holanda, debaixo da perspectiva humana, e é muito bom lembrar, debaixo do céu. Mas a nossa esperança está acima dos céus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o homem perfeito. Então vamos buscar agora, no capítulo 5, o que ele tem a nos trazer. Primeiro, voltando lá atrás, 1, 2, 3 e 4, e principalmente o capítulo 4, ele já havia examinado o cenário dos tribunais. E isso parece que nos lembra um pouco de Brasília. O cenário dos tribunais. A corrupção sistêmica na justiça, no capítulo 4. Ele se decepciona com a injustiça nos órgãos que deveriam trazer a justiça. O capítulo 4 também, ele traz para nós essa análise do mercado de trabalho. De como o trabalho ele é bom, mas como o trabalho também pode ser vaidade. Veja o workaholic, hoje que muitos têm. Veja essa ideia do trabalho, onde as pessoas também, e talvez você que está me ouvindo e assistindo aqui, prestando a Deus um culto, nós gastamos mais tempo às vezes na escola e no trabalho. E Salomão está dizendo, pode ser vaidade. Temos mais tempo com as pessoas do trabalho do que com os da própria casa. Ele analisou isso no capítulo 4, ele vai analisar também a jornada da vida e do palácio do rei, lá no capítulo 4. Mas agora, ele sai do trabalho, da jornada, da justiça, dos tribunais, e sabe para onde ele vai? Para o templo do Senhor. Foi ele que construiu o templo de Salomão, não o da Universal, em São Paulo, que eu tenho vontade de conhecer um dia. Estou pensando em marcar um ônibus para a gente ir lá visitar, para estudar ali os móveis
do tabernáculo, alguns irmãos lá ficam ornamentados, né, com as vestimentas dos sacerdotes. Eu vi um dia desse um jogador famoso visitando, e os sacerdotes lá, não sacerdotes somos nós, né, todos, mas apresentando ali o templo, os móveis. Muita gente nem sabe o que é. Muitas pessoas nem sabem o que é a mesa dos pães da proposição, a menorá, o candelabro, o vaso de ouro, mas eu tenho vontade de conhecer e de espiar assim para o alto, porque a altura é grande, né? Para mostrar ali. Mas quem sabe, se alguém topar, a gente marca uma perua de 15 e depois, se for maior, um ônibus de 45. Tá bom? Para a gente ir. Fica aí a dica. Bem, agora ele vai visitar o templo. E a avaliação dele, Fátima e Romildo, é olhar para o templo e ver as atitudes das pessoas no templo. E a primeira lição, são 5 pontos aqui sobre o templo, é a reverência do culto público. E o primeiro aspecto, ele nos convida a aproximarmos-nos do templo de Deus, da casa de Deus, com reverência. Veja o versículo 1 do capítulo 5. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. A Salomão está observando as pessoas indo ao templo. Salomão está observando as pessoas indo ao templo, voltando do templo para louvar a Deus e fazendo sacrifícios e votos. Qual é a motivação que te trouxe aqui hoje de manhã? Qual foi o desejo do seu coração hoje, nesse domingo? Não é dia de futebol, não é dia de shopping, não é dia de praia, mesmo de férias, domingo, nas férias, eu vou ao culto, porque é o dia do Senhor, não é meu dia. Né? Pode ser que eu não vá de manhã, mas eu vou à noite, vou no culto, porque é o dia do Senhor, e eu tenho que ouvir do Senhor, mas qual é a nossa motivação? Alguns vêm por obrigação, alguns vêm para cumprir mais uma agenda. Porque o meu pai vai, a minha mãe vai, o meu marido vai, mas eu vou, mas não vai com a motivação correta. Davi disse, alegrei-me quando me disseram. Preste atenção, a conjunção, a conjunção que ele usa, a preposição, ele diz, não é preposição, é conjunção. Ele diz, não é se entrares, quando entrares. Veja aí o capítulo 5, versículo de número 1. Guarda o pé, se entrares? Não, quando entrares. Foi assim que Jesus disse no Sermão do Monte, quando orares, quando deres esmola, quando jejuares. Ele não disse se jejuares, se orares. Ele disse quando, significa uma pressuposição de que isso faz parte do nosso cotidiano. Eu não sei, queridos, mas a alegria do Senhor de estar na casa do Senhor domingo de manhã, domingo à noite, deve ser algo constante na nossa vida. Eu não precisei virar evangélico para ter essa motivação. Eu aguardava domingo de manhã na paróquia da minha cidade, e eu estive lá na casa dos meus pais, do meu irmão, onde ele mora. Eu me lembro até hoje, 6 horas da manhã, um sino, era o disco do Padre Zezinho tocando. Minha casa é a casa do Senhor, minha. E eu dizia, meu Deus, 6 horas vai acordar todo mundo. Já acordou, porque a matriz colocava, e aí me lembrava, missa, casa de Deus. Eu não precisei ser evangélico na minha juventude para ter dificuldade de ir para a igreja e alguém dizer, olha, tem culto hoje, tem escola bíblica hoje. Não. A alegria do Senhor já estava em mim. A alegria do Senhor já estava em mim. Eu quero perguntar nesta manhã, tem alegria aí? Eu vou fazer uma pergunta que um pastor fez a uma irmã. Tem óleo aí? Tem azeite dentro de você? Qual é a motivação? Sabe, irmãos, eu estou diante de um público seleto de muitos adultos. Eu encontrei pessoas nas igrejas por onde eu passei, que elas disseram para mim, como pastor, que como Deus não fez o que elas queriam, elas não querem ir mais à igreja. Isso é de uma total imaturidade. Eu não vou dizer insanidade, mas imaturidade.
Isso é muito triste quando a nossa relação com Deus ela é mais mercadológica, interesseira, naquilo que Deus pode fazer por nós. Porque Ele continua sendo Deus, e Ele é Deus, e Ele faz. E quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Infelizmente, nós temos esse desafio ainda hoje na igreja de arrastar pessoas para virem à igreja, e eu acho errado. Elas precisam vir com a motivação correta. Elas precisam ter essa necessidade de ter sede, fome de Deus. Guarda o teu pé. Guarda o teu pé, porque não é para ficar na igreja vendendo Tupperware na hora do culto. Vendendo ou falando de futebol, Guarani, Ponte Preta, que não é nenhum puxão de orelha, pastor Odaí, que ele sempre fala isso, mas é só para mostrar o jeitinho dele, ele gosta, não está nenhum problema, mas aqui não é isso, aqui é a casa do Senhor. Guarda o teu pé, guarda o teu pé. Às vezes nós entramos com o pé entrou, mas o coração não entrou. Aliás, Isaías diz no capítulo 1, se não me falha a memória, o versículo 19 e 20, eu não quero apenas os vossos pés, eu quero os vossos corações. Porque às vezes nós estamos na casa, mas nós estamos distraídos. Nós estamos na casa, nós estamos preocupados, ansiosos. Nós estamos na casa, e eu sei que algumas irmãs estão pensando o que é que o marido já está dizendo. Se o pastor terminar o culto tarde, a mulher vai esquentar a panela 1h da tarde. Então, acorde mais cedo, ou faça o almoço no sábado à noite. Mas guarda o teu pé. Porque se houver prorrogação no jogo, pastor, já que falamos do jogo de Ponte Preta e Guarani, se houver prorrogação, é 45 mais quantos minutos? 30 minutos. E ninguém vai terminar e sair do estádio enquanto o jogo não terminar. Às vezes nós estamos muito preocupados, às vezes é o contrário, nós chegamos sempre tarde. Você viaja, você vê os aeroportos, as pessoas querem ir para a sala VIP, então o voo vai sair 10 horas da manhã, elas já chegam às 6. Não, eu tenho que chegar. Mas para as coisas de Deus, não há a mesma disciplina. Não há a mesma vigilância. Portanto, guardemos o pé. Salomão está notando que há pessoas cuja adoração no templo é superficial e hipócrita. Ele exorta os adoradores a guardarem o pé quando entrarem na casa de Deus. E esse guardar o pé implica para nós entrarmos com compostura, guarda essa palavra, reverência e temor. Você não entra num tribunal diante de um juiz. Eu já vi advogadas que não entraram com mini saia. É nanossaia. O juiz disse, pode voltar. Se recomponha. Há certas vestimentas que você não pode entrar no ambiente de uma mesquita dos muçulmanos. Há certas vestimentas que você não vai entrar numa sinagoga judaica ou num lugar sagrado, e até no museu do Holocausto você não pode entrar com qualquer vestimenta. Diante do rei Charles, na Inglaterra, também não se pode ter acesso e entrar com qualquer roupa. Meu irmão era muito amigo do Fernando Collor. E ele um dia, meu irmão, antes da conversão, ele gostava de usar, morando na Barra de São Miguel, praia. Talvez ele não está me escutando, mas o outro está. Ele gostava de ficar de bermuda, ir para a praia, fazer caminhada e não usava camiseta. Então ele não se ligava para terno, ele não tinha roupa social, e um dia o Collor ganhou. E ele disse, eu vou a Brasília, e o Collor disse lá para ele, em Barra de São Miguel, apareça lá, vá lá no Planalto, ou na casa da Dinda. Bem, ele foi, de bermuda, com uma camisa. Mas aí chegou lá e, olha, diga ao Collor que o fulano está aqui. E o pessoal, os dragões da independência que ficam na descida da rampa, e o pessoal diz assim, não, só tem que ter uma vestimenta. E o guarda apontou para ele lá no Conjunto Nacional, quem conhece Brasília sabe, é lá na frente, vai lá. Ele foi comprar uma roupa.
adequada para visitar o presidente da República, que é seu amigo, no Palácio do Planalto, porque não pode entrar de qualquer jeito. Como é que eu venho de qualquer jeito, com qualquer roupa, na casa do Senhor? E aqui eu não estou criticando certas vestimentas. O Espírito de Deus vai falar com você, vai falar ao seu coração. Eu, por exemplo, ontem mesmo, é sábado, eu ia no mercado levar o cachorro para tomar banho, depois ia no mercado e falei, ai meu Deus, eu não vou de bermuda, está tão quente. Mas eu queria de bermuda. Mas o ofício pastoral não me permite, porque uma vez eu estava no Taust e eu estava de bermuda não, de calça, com uma sandália tipo franciscana. Carro do calor. Eu tenho estresse de sapato. E eu conversando e a esposa do irmão que me viu, que não é dessa igreja, olhando para o meu pé. Eu falei, está pensando que eu sou um folgado com essa franciscana. E aprendi com meu sogro, que era pastor batista, que ele não se sentia bem, está no mercado. Oi, pastor Rosendo. E ele de bermuda. Não, jamais. Era de calça. A função me chama a isso. Né? Eu não sou nenhum Brad Pitt, eu não sou nenhum homem que tenha músculos, mas ao mesmo tempo eu já tive a oportunidade de encontrar a Mari lá no Savenhago. Eu já conheço ela há muitos anos. Agora imagina eu estar lá com a bermuda nano, né? Acima do joelho. Eu não me sinto à vontade. Agora, na casa do Senhor, há igrejas que permitem, não há nenhum problema. E aqui, por favor, eu não estou fazendo nenhuma crítica e nenhuma palavra para quem vem de bermuda ou quem está sem bermuda de calça. Eu não vou julgar. Eu só acho mais indelicado estar aqui na frente de bermuda pregando. Esse é o mais importante para mim. Quantas ovelhas, eu não vou questionar. Né? Tem pessoas que têm uma sudorese terrível. Mas a gente termina criando regras. E ao criar regras, lembremos que nossos filhos e netos podem quebrá-las. E depois vem o julgamento. Mas a Bíblia nos diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu falo alto. Às vezes eu chego ali, eu tenho que dizer para minha esposa, para minha filha, a gente está chegando, fala baixo. Porque ali na porta está falando, e se for a Andréia, o trovão, os decibéis vão lá em cima. Aí fica conversando, aí os irmãos estão ouvindo o pastor Felipe na escola bíblica que fala baixo, todo mundo vai fazer isso aqui. Uhum. Aí já não é guarda o teu pé, guarda a tua boca. Guarda a tua boca. Então, queridos, eu não estou dizendo para ficar todo mundo calado, xarape, cala a boca, não. Estou dizendo que tudo feito com medida e equilíbrio está certo. Guarda o teu pé. Às vezes tem muita gente que está com reverência, com postura, mas a língua lá dentro está silêncio hoje, mas já destruiu a igreja nas redes sociais. Muito bem, a partir disso ele diz, nós precisamos nos preparar para o culto público. Veja o versículo de número 1, ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Porque naquela época, no templo, você tinha os sacrifícios. O sacrifício, Salomão está olhando no templo, as pessoas chegando e observando cada uma delas, como é que elas ofertam. Jesus estava no templo e viu a viúva quando colocou a oferta. Então essa aproximação deve estar com zelo em nossa vida interior. Vamos para o segundo ponto. Segundo princípio desse capítulo 5, ouça com atenção a palavra de Deus. Volta para o versículo 1. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer. E ouvir aí engloba não apenas o escutar, o obedecer. Já viu aquela criança que diz, eu estou ouvindo. Estou sentado aqui de castigo, mas meu coração está em pé. Não é isso? Mas o ouvir, por isso que Jesus disse na parábola, em várias parábolas, em Mateus 13, e nas cartas das igrejas no Apocalipse, ele diz, quem tem ouvidos, ouça, porque eu preciso dar a mais atenção e inclinar o meu coração para obedecer. Os sacrifícios não substituem a obediência.
O culto precisa ser oferecido a Ele dentro das prescrições que Ele estabeleceu e não segundo as inclinações do nosso coração. É Ele quem dá as regras, é Ele quem dá a ordem do culto. Portanto, um dos princípios para irmos ao culto é irmos abertos com o coração. Como diz o velho hino dos assembleanos, fala Deus, fala Deus. Quem sabe canta. Toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Eu não sei mais o restante. E ninguém lembrou mais. Então, no qual é a música, a gente perdeu. Tá bom? Mas fala Deus. E às vezes ele vai falar de forma que nós não gostamos. Alguém estava questionando um dia dessa semana, conversando comigo, não foi daqui da igreja, uma pessoa de uma igreja mais assim, tradicional, falando, eu não gosto, eu não gosto. Eu digo, olha, sabe aonde João Batista estudou? Lá com os essênios, nas montanhas. Ele tinha privilégio de estudar em Harvard. Ele era levita, da tribo de Levi, para morar em Jerusalém, a elite da cidade. Deus pegou Zacarias e disse, você vai criar esse menino de forma diferente. Jogou lá nas montanhas dos essênios, onde eles ficavam, geralmente era quase como se fosse uma vida monástica. E de repente aparece um homem com 30 anos, que São Paulo Fashion Week, só eles gostariam. Um homem com vestimentas, como é que chama lá a vestimenta? Peles, né? De peles de camelo, de carneiro, seja lá o que for, e um hábito alimentar melhor do que vegana, mel e gafanhotos. E a linguagem dele não era uma linguagem erudita, refinada, era um estilo de vida diferente. Então eu falei para essa pessoa, esteja aberto para as coisas novas que Deus pode fazer, quebrando os paradigmas. Às vezes nós estamos muito na caixinha, na nossa vibe, na nossa bolha. Só que Deus está fazendo coisas novas. Deus estava no templo em Jerusalém, tinha muita corrupção, mas Deus estava preparando gente nova, João Batista, para preparar. Então, cuidado para não criar muitas regrinhas. Nós temos que estar aberto para ouvir a voz de Deus. De onde está vindo a voz de Deus? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Que ironia, Beatriz. A voz não estava vindo do templo. A voz estava vindo do deserto. E às vezes nós ficamos tão colocando ali a ideia de que Deus só está naquele lugar, falando daquela forma, mas Deus fala de diversas maneiras. E mais do que ouvir, obedecer. O culto precisa ser sincero, verdadeiro. E os irmãos devem lembrar da aula da escola bíblica, de que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, e o fogo estranho é álcool. Bêbados. Eu recebia de uma eucaristia de uma instituição que o sacerdote às vezes estava bêbado, embriagado. Eu dizia, meu Deus, com uma mão eu pego, com a outra eu vou segurar, porque se ele cair eu seguro. Nunca deixei de congregar naquela igreja, na minha adolescência. Nunca deixei de frequentar, só porque o sacerdote, alguns domingos, estava grogue. Mas eu estava olhando ali a liturgia, o culto, no caso era da igreja romana, mas nunca deixei, nunca falei mal. A igreja era pertinho da minha casa, mas eu ia para a casa do Senhor. À tarde, num domingo de praia, com 38 graus de sol. Na casa do Senhor. Eu não vou, é desculpa. Deus fala. Abriu a Bíblia, proclamou a palavra, Deus fala. Deus fala através dos louvores. Amém? Será que Deus não já falou com você hoje por meio das músicas? Da oração das crianças? Estava olhando para as crianças ali, né? Como Deus fala conosco. A simplicidade, a ingenuidade, a leveza.
Então ouça com atenção. Terceiro princípio do livro de Eclesiastes, capítulo 5. Seja cauteloso na oração. Capítulo 5, versículo 2 e 3. Leiamos aí. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Ou seja, fale menos. Também não quer dizer que a oração não pode ser grande, pode ser extensa. Não vai fazer o que minha irmã lá em Maceió, na minha época de adolescente, jovem, fez, ela orou e a gente orava muito, eu e ela, intercessão. Daqui a pouco eu estou ouvindo o barulho dos talheres. Isso na mesa, e a filha dela tinha que trabalhar. Daqui a pouco eu vi, gente, aí eu abri o olho e vi que a filha dela já estava colocando o arroz e o feijão e a carne. A irmã foi para a África, foi para a Ásia, foi para a Europa, foi para a América, nome de país para país, na mesa. Não terminou, irmãos? Quase 45 minutos de oração. Os filhos já estavam acostumados. Era intercessora, uma guerreira. Ela descia a escada, a gente tinha acabado de interceder várias horas. Eu disse, agora vamos almoçar. E eu estava com fome. Eu abri o olho assim, eu vi a Kátia já almoçando, a Márcia já almoçando. E mais, não estou aqui criticando, mas já pensou essa oração no culto? A gente faz no quarto. Mas tem orações que elas podem ser feitas. Aliás, abra parênteses, dá uma lida depois em casa, 1 Reis, capítulo 6 a 8, e vejam a oração mais extensa da Bíblia. É a oração de Salomão, quando ele consagrou o templo. É o capítulo mais extenso da Bíblia em termos de conteúdo de oração. Oração linda, foi quando ele consagrou o templo ao Senhor. Agora, Salomão está nos dizendo aqui o cuidado com as palavras. João Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele dizia, abre aspas, é melhor ter sinceridade sem palavras do que ter muitas palavras sem sinceridade. Já viu aquela oração? De um Deus tão distante, excelentíssimo, altíssimo, soberano, grande Deus, criador dos céus e da terra, que está nos céus e na terra, e nós somos apenas pecadores aqui nesta terra. É um Deus muito distante. E existe uma distância enorme entre o Criador e a criatura, entre o infinito e o finito. Por causa desse reconhecimento, muitas vezes nós vamos orar como o publicano que colocou a mão no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem orações que não é o muito falar, é o muito entregar, é o derramar do nosso coração. O culto precisa ser sincero, verdadeiro. Vamos para o quarto princípio do livro de Eclesiastes, sobre esse mesmo texto. Veja o versículo 4 e o versículo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes. Não é votar para eleição, tá, pessoal? Votar é no sentido de fazer um juramento, um compromisso com Deus, do que você votar e não cumprir. Esse é algo perigoso quando a igreja hoje aprende de alguns púlpitos, determine para Deus. Eu não tenho um poder para determinar nada para Deus. Agora tenha muito cuidado quando você vai fazer voto. Eu não gosto muito de estar em culto quando alguém diz assim, diga para o seu irmão. Ou então diga agora, eu digo, depende do que você vai dizer. Senhor, eu vou entregar toda a minha vida para ti. Será? Uma senhora, uma vez, numa igreja que a gente frequentava aqui no estacionamento, ela disse, eu não vou me batizar porque eu não posso, eu estou com a minha vida errada. Aí alguém manda ela dizer, diga, faça essa afirmação, diga isso. Mas é complicado, tem que ser espontâneo. Mas Salomão está nos dizendo que nós não podemos fazer votos de tolos. Sabe o que é votar? Eu anotei aqui. É empenhar a palavra, um compromisso firmado com Deus, garantindo que o que se prometeu será cumprido. Veja aí o Salmo capítulo 15, versículo 4. O Ivan vai nos colocar na tela. Salmo 15, versículo 4. Uma das coisas que Deus vai nos dizer como é que Ele quer a nossa presença no culto. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo,
mas honra os que temem ao Senhor e o que jura com dano próprio e não se retrata. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Isso é muito importante. E Jesus também nos advertiu no Sermão do Monte para nós não fazermos votos de tolos. Vamos para o quinto princípio, dentro do capítulo 5, sobre a nossa atitude no templo. Leiam, não tropece na sua própria língua, versos 6 e verso 7. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, leio a última frase, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. E nós vivemos numa sociedade que as pessoas ficam instigando a mim e a você para a gente falar. A gente diz assim, não. Aí a pessoa pergunta, por quê? Aí alguém deve responder, não. Mas por quê? Ou então, sim, e por que não? É não. Ou sim, o que você deu de resposta. E a sociedade de hoje não aceita isso. E nós muitas vezes pecamos. Queremos nos justificar, queremos nos autoafirmar. E Salomão vem nos dizer que nós não podemos, na casa de Deus, falar demais. Salomão diz em Provérbios capítulo 10, versículo 19, no muito falar, não falta transgressão. Ou seja, quem fala demais, há transgressão. E Tiago vai reservar um capítulo do seu livro apenas para a língua. Mas um outro aspecto que esse livro fala, e agora já não é mais no templo, você pode perceber na sua Bíblia, do 1 ao 7, ele faz um recorte dentro do templo. É possível que Salomão não tenha pensado nisso, ele está escrevendo, né? Mas os tradutores fizeram uma divisão da Bíblia para mostrar essas divisões, mas no sentido de hermenêutica, de como nós vamos pregar interpretando o texto. Então você faz um recorte. A maioria das Bíblias vai até do 1 ao 7, tem um tópico que é justamente o templo. Mas agora ele vai sair no verso 8, 9, para a vaidade das riquezas. E o primeiro ponto aqui é a opressão econômica da sociedade. Salomão vai deixar o templo e ele vai para a administração pública. E não se assustem. Por isso que eu digo que a Bíblia é melhor do que o jornal de hoje. Ninguém está lendo mais jornal, né? Todo mundo recebe os jornais aí. Os jornais, grandes jornais, estão recebendo verba pública, porque as pessoas não fazem mais assinatura, portanto, os viés ideológicos. Mas você vai perceber como a gestão pública é citada aqui de corrupção em todos os lados. Veja aí o capítulo 5, versículo 8. É um texto para a gente ter cuidado na hora de interpretar. Se vires em alguma província opressão de pobres, e essa semana foi uma semana polêmica por causa da cesta básica de alimentos no mercado, né? Vocês devem ter acompanhado que os donos dos supermercados e o governo dizendo que não, depois sim, depois não, queria postergar a validade dos alimentos, postergar a validade para comer os alimentos, fez lembrar a Venezuela, essa situação de crise, e teve blogueiro, jornalista, dizendo, não, é tranquilo, dá para ter mais validade, 2 meses. Coma. Deixa eu pegar um feijão, já peguei feijão novinho, com 1 mês, cheio de bicho. Arroz. Vamos lá cozinhar com bicho na casa da senhora, comer esse arroz. Então veja o que ele diz aqui no capítulo 5, versículo 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. Sabe o que ele está dizendo? Que a corrupção não é só na fila do banco. Embora é até complicado hoje usar isso, porque quase ninguém vai ao banco. Tem gente aqui ainda da época de autenticação no documento com caixa? Acho que tem, né? Tem algumas cabecinhas fazendo assim.
A minha sogra era uma delas, ela queria ir no banco para autenticar, né? Porque ela já achava que a internet tinha muita fraude. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, não é somente os que estão aqui embaixo, tem exploração lá em cima, de gente que explora e por cadeia, né, de cima para baixo. E sobre estes, leiam aí o verso 8, há ainda, leiam, outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Ou seja, o que Salomão ressalta aqui é o aparelhamento do Estado. É o mecanismo de corrupção e a opressão econômica instalada na sociedade. E aí ele vai trazer o questionamento lá de cima, mostrando que sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. São os impostos, são os tributos. E depois, por fim, ele traz aí no versículo 9, e nós vamos trabalhar hoje à noite, até o verso 20, sobre a questão das riquezas, do dinheiro, como nós podemos estudar essa área tão importante da nossa vida, que depois Tiago vai nos falar e Paulo vai dizer a Timóteo sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz dos males. Eu quero finalizar fazendo algumas perguntas, fazendo uma pergunta, quais são as lições que nós aprendemos aqui nesse capítulo 5? E eu quero tirar 3 lições para nós orarmos. A primeira, reflita, e eu vou refletir também, sobre a nossa postura diante de Deus. Como é que eu e você temos nos aproximado de Deus na casa de Deus? Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos na casa do Senhor. E como é que nós chegamos aqui? Quais foram as motivações que nos trouxeram até aqui? A segunda, seja responsável com a sua palavra. Aquilo que temos recebido, aquilo que temos ouvido, fica o desafio. Temos obedecido? Como é que estão as nossas orações e os nossos relacionamentos? Eles estão sendo sinceros nas palavras. Veja que Salomão disse, cuidado com as palavras. Cuidado quando você orar. Cuidado quando você colocar os pés. E a terceira reflexão, não é bem uma pergunta, mas é um desafio para nós confiarmos na soberania de Deus. Mesmo diante de tanta corrupção, de uma sociedade tão corrupta, nós precisamos lembrar que John Locke não estava certo quando ele disse que nós somos fruto de um meio. Na verdade, é o contrário. O meio é fruto das nossas corrupções ou das nossas bondades. Não é o meio que nos corrompe. Há muita gente que diz, a política corrompe. Não. Quem corrompe é o homem. Com seus vieses, com as suas motivações erradas. Não é o poder que corrompe. Não é a política que corrompe. Aliás, visite um dia Brasília. Embora é uma construção do Oscar Niemeyer, um comunista. Mas, ao mesmo tempo, toda a estrutura de Brasília é algo belíssimo. A capital dos Estados Unidos, Washington. Toda a estrutura, os prédios públicos. Entretanto, ali está o poder executivo, legislativo e judiciário. Quantos de nós já votamos em um deputado federal que fez tudo o contrário do que nós esperávamos que ele fizesse? Ele chegou a Brasília. O poder corrompe. Não, o poder mostrou como era o coração dele. Nós já entregamos, irmãos, cargos de ministério na igreja para pessoas que era uma bênção, era uma pomba, virou uma cobra. E não foi um mês, um ano, 2 semanas. Foi logo na primeira semana, eu falei para minha esposa, meu Deus, eu não vou usar a palavra por respeito ao santuário, mas virou uma cascavel. Como o poder pode impressionar algumas pessoas. E é isso que Salomão está nos dizendo, e é essa crise que nós vivemos hoje, mas nós descansamos, porque debaixo do sol não há nenhum homem perfeito, mas tem um homem acima dos céus, acima do sol, que é perfeito, que é a justiça, chamado de sol da justiça, que é pleno, que é juiz, que é rei, que reina, que governa,
que é justiça em pessoa, que é a rocha inabalável, que é o homem perfeito, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, porque debaixo do sol, Salomão descobriu que tudo é vaidade, mas acima do sol já desceu aquele que é o homem perfeito. E ele está produzindo e reproduzindo nesta terra homens e mulheres criados à imagem e à semelhança de Deus. E ele está realizando essa obra na sua vida. E nós que já somos cristãos, nós podemos nos levantar hoje de manhã, aqui neste lugar, e mantermos o zelo quando entrarmos na casa do Senhor. Tá bom? Eu não estou criticando quem fala alto. Né? Às vezes a Andréia chega, mas é o jeitinho dela. É só fazer assim. Né? E também pode fazer para mim. A gente está cumprimentando, a gente está ali, a porta está fechada, está ali, o pastor Felipe está falando, a gente conversa, não tem nenhum problema. Às vezes é entrar na casa do Senhor de qualquer jeito, com qualquer postura, com qualquer vestimenta. Vamos manter esse zelo, porque também Deus continua falando na tempestade, no temporal, mas também Ele fala aonde há santidade, zelo, reverência, temor no coração. Fiquemos de pé.